Vamos lá? Então, nós vamos respirar bem profundamente. Nós vamos mentalizar os guardiões adentrando o nosso lar, com muitas tochas, com muitas espirais, fazendo uma asepsia muito intensa, fazendo uma proteção intensa. E nesse instante que possamos buscar a sintonia com Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Maria Amélia, para que nos leve até o Hospital Santa Cruz, onde vamos buscando toda essa afinidade com os espíritos que estudam junto conosco, para que tenhamos a abertura dos sentimentos e a expansão da consciência. E nesse instante, que possamos, nesta tarde, neste anoitecer, o nosso estudo ser de muita paz, de muito equilíbrio e de muita fraternidade. Graças a Deus. Graças a Jesus. Nós paramos, surge assim as obsessões narradas no fichário do Grupo X. Eu vou ler um parágrafo para cima para que a gente entre nesse fator, para que a gente relembre. Os adversários da causa têm informações detalhadas. Os adversários da causa, quem são? São todos aqueles que, são todos os espíritos que não aceitam a causa de Jesus, tá? Seja ele de qualquer religião. Não é só o espiritismo, mas qualquer religião, tá? Sobre essa condição mental de grande parcela da coletividade, da coletividade espírita. Sabem eles que, mesmo com intenções nobres de avançar e renovar contra os anseios de luz, existe milênios de trevas. Exploram, assim, os velhos costumes da alma, dos quais, em verdade, todos somos portadores. Essa é, sem dúvida, nossa real situação espiritual, isto é, queremos o bem, mas não sabemos como criá-lo. Queremos o bem sem ainda termos nos desvencilhado do emaranhado de sombras que nos chamam para a retaguarda. Surgem, assim, as obsessões narradas no fichário do Grupo X, catalogadas como obsessões mentais. Então, por quê? A gente, voltando lá, a gente está estudando o Grupo X para que a gente entenda o porquê que eles estão sendo assediados. Ana, Calixto e Antonino têm o quê? Tem débitos. Precisam trabalhar isso. E, principalmente, precisam assumir, né, reconhecer isso dentro deles. Eles não reconhecem. Eles foram para quê? Trabalham, dão passe, se fortalece, é presidente, um é médium, um bom médium, o outro é dirigente, a outra é presidente, mas tem as suas dificuldades íntimas, tem as suas dificuldades. E aí, aonde que são o quê? Marionetes dos espíritos. Porque se aceitassem, estava tudo certo. Já era um grande caminho. Se autoconhecesse, tivesse um autoconhecimento de si, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, de tudo. Ó, isso é o que eu vejo, é o que eu analiso. Tá? Essa é a minha interpretação. Tá bom? Algo? Tudo bem. A súmula diz que os irmãos se encontram a caminho de consolidar uma obsessão por sistema. Do que se trata? Uma obsessão por sistema, também classificada como mistificação coletiva. É a adesão de certo número de pessoas a uma estrutura de ideias ou iniciativas na qual se orientem em seus trabalhos práticos e mesmo em sua vida particular.
Uma mistificação coletiva surpreendente. Assim denominamos por se tratar de um embuste do qual raros escapam. Conseguem entender o que é uma mistificação coletiva? Não entendi, não. É um quando, grupo que se reúne para ser obsessor? como Silviane, não entendi. É um grupo que se une para ser obsessor de determinada pessoa, de determinado grupo? Eu não entendi. Não. Existe um grupo de espíritos que estão ali, mas é a mesma ideia com todas as pessoas. Posso dar um exemplo? Por favor. Dia 8 de janeiro. Hum? Dia 8 de janeiro. Não entendi. Sim. Ah, Dia 8 de janeiro. Foi uma mistificação coletiva. foi. Nossa. Poxa. Vieram. Valéria, no caso, são induzidos, é isso? Isso. São Uma induzidos. mistificação. A mistificação. Todos têm o mesmo pensamento, a mesma vontade, né? A mesma coisa. Pensam a mesma coisa. A falha moral. Gente, a falha moral, não estou discutindo qual é a falha de um. Ó, sai da política. Não, falhas Sai morais que todos temos, né? Tá. Podia ser qualquer outra coisa, qualquer outro. Sai da política. Porque muita gente vai para política. Um arrastão. É uma mistificação coletiva. Um arrastão. Pronto, não tem política. Sim. Né? Um arrastão. Aquela ideia fixa, quando todo mundo tem, assim, vamos lá. O dia 8 a gente se bate muito pelo fator, mas ó como chega as aberturas. Olha onde leva o nível, né? E assim por diante. Assim aconteceu aqui em Santos no dia que o Santos caiu para a segunda divisão. Isso. A barbárie que foi daquela, que nem disse meu marido, tinha 13 mil no campo, mas os que fizeram a bagunça, que fizeram aquelas coisas lá terríveis, mais ou menos 200. Então, eles foram induzidos a todos a fazer assim, aquela coisa. Esse E grupo. principalmente, esses não estavam no campo e o jogo não tinha terminado. Eita. Né? O jogo não havia terminado. Então, eles não estavam fazendo pelo jogo. Não. Eles estavam fazendo por si, pelas ideias de destruição, de pavor, de tudo. Não era Sim. amor ao time, Não. ao desespero ao time. Não. Porque aqueles que estavam desesperados estavam dentro do campo, dando força ao time. Então, vocês conseguem compreender a mistificação? É uma mentira que é insuflada diversas vezes, vai batendo, 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 não existe, mas ela dá ressonância com aquilo que a gente tem na parte moral. Em algum pedaço que a gente tem lá. Ninguém é robô. A pessoa tem que ter uma liga, uma coisa que pegue para. Eu acho que o mais. Eu gosto de falar assim: ninguém é robô, realmente. Mas Deus é misericórdia. E Ele é justo. Sim. E Ele não vai deixar acontecer nada se você não precisar passar por aquilo. Sim. Se você não precisa passar por aquilo, você não vai passar. Você vai ter outras escolhas. Mas se você tem isso dentro de você, você já tem a sua abertura. Aí pega. Aí pega. Aí pega. Entendi. Entendeu? Quando a gente coloca muito na matéria, a gente se afasta de Deus, entendeu, Ledinha? Infelizmente, é verdade. Sabe, é uma das coisas que eu sempre trabalho, assim, Deus na misericórdia, Ele não está ali segurando em nossas mãos, tá? Ele não estava vendo tudo aquilo, dos santos, de todas as coisas, tá? Mas as pessoas têm o livre-arbítrio e têm as suas
as suas suas vontades. intuições, Suas as suas vontades. coisas, né? Então, quando ela faz as suas vontades, ela vai responder por as suas vontades. Suas vontades. Você entendeu? Sim. Entendi. Mas a abertura é nossa. É verdade. Porque às vezes, que nem o exemplo que a Virgínia deu, meia dúzia começa. Meia dúzia. Mas aí aqueles que passam por ali, que também Aqueles que têm vêm vão se... essa coisa, parece que vão sendo chamados, vão sair, nem sabem por que estão fazendo aquilo, mas estão fazendo. Então, se estão fazendo, é É porque porque sentem tem vontade. que tem a ligação. Tem dentro, aquela É vontade. isso aí, isso mesmo, Porque se não tivessem dentro, não estariam fazendo. certo. Exato. Acho que isso é o que mais a gente precisa compreender. Né? E aqui eles deixam claro que aí é uma obsessão mental. E aí, assim, é onde que a gente vai... Oi, gente. Oi. É onde que a gente vai compreendendo as coisas, abrindo os nossos leques, tá bom? Sim. Algo mais? Não, foi bem entendido. Foi bem entendido. Foi bem entendido. Assim denominamos por se tratar de um embuste do qual raros escapam. Raros, em assuntos da mediunidade, considerando o nível moral do qual estagiamos, é impossível não ser enganado. A esse respeito, investigando os espíritos superiores, Allan Kardec recebeu no capítulo 20, em um livro dos médiuns, item 226, a questão 9, a seguinte resposta, que muito nos esclarece sobre o tema. Médios perfeitos seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido o menos enganado. Por quê? Porque o médium perfeito, ele vai fazer aquelas perguntas. A partir do momento que o espírito se aproxima, ele vai ver o quê? Vibração. Se é uma vibração boa, eu me sinto bem. Se é uma vibração ruim, eu não estou bem. Então, o que que significa? Eu tenho um irmão que está necessitando. Compreende? Então, assim, são as coisas que nós, como médiums, precisamos sempre estar verificando. O que está ao nosso redor. A mentira é um efeito inevitável da ilusão. E a ilusão é a característica mental básica de nossa etapa evolutiva. Estar iludido significa estar distante do real, do verdadeiro, do essencial. Nessa ótica, frequentemente consciente ou inconsciente, enganamos, nessa ótica frequentemente consciente ou inconsciente, enganamos a nós e os outros e vivemos uma vida relativamente afastada daquilo que interessa no nosso progresso pessoal e grupal. Não só aos médiums serve a referida reflexão. Esse é um mecanismo peculiar à vida mental de todos os seres em regime de comunhão no universo. Algo? A mentira aqui que ele fala, a mentira é um efeito inevitável da ilusão. É isso, então, que faz os médios que não saber serem enganados? A mentira não são os médiuns, né? Porque aqui ele fala, não só os médiuns serve essa referida reflexão. Esse é um mecanismo peculiar à vida mental de todos os seres em regime de comunhão no universo. Então, assim, eu compreendo e interpreto que a partir do momento que a gente se conhece, que a gente busca
as verdades, a gente está se fortalecendo e tirando as ilusões, Não se enganando. A gente não se está enganando. não se enganando, tá? Cada vez que a Agora gente se engana, é engana. uma mentira, É, entendi. Pode ser. é uma mentira, né? E essa mentira abre o quê? Brechas. Brechas. Então, quanto mais a gente é Me honesto, a conhecer, eu me honestidade, conhecer, eu saber de mim, menos brechas eu vou abrir. a honestidade emocional é algo extremamente importante. Pois é. É, o meu ponto de vista aí com relação ao que a Leda falou, não basta só você se conhecer, Hum, porque você se conhecer e não se transformar, você continua abrindo brechas. A certo. hora que você se conhece, você vai perceber a hora que abriu a brecha. Mas se você não se transformar, as brechas vão continuar sendo abertas, entendeu? Ah, tá. Não, e quando eu falei se conhecer, a transformação estava junto, né? Ah, entendi, Tava, entendi, entendeu? entendi. Ela já fez o pacote. É, não, Eu não falei assim, conhecendo e vai se aprimorando, vai melhorando, vai se conhecendo, vai se estudando, vai, enfim. sabe o que acontece, Leda? Por que que eu quis falar e alertar? Porque é comum a gente ver as pessoas ficar só no autoconhecimento, buscando se conhecer, mas transformação que é bom nada, Sim. entendeu? Então, tá bom, você tem que se conhecer. O Senão, se você não se autoconhecimento transforma, né? e sem Se você autoconhecimento não você se transforma, conhece, mas o você não se objetivo não é o transforma. autoconhecimento, o objetivo é a transformação, Sim, entendeu? sim. Ó, um exemplo disso. Se lembra no primeiro livro, quando a Ana foi lá no terreiro, e que eles todo a limpeza dela, ela estava pronta para na reunião fazer o quê? Colocar os dois pés, fincar e rachar. Quando ela foi lá, ela fez o quê? Eles pediram, eles mostraram tudo. Qual foi a transformação dela? Ela permitiu que o doutor Inácio viesse, e viesse através do Antonino. Ali ela começava a buscar a transformação dela, muito pequena, mas foi um passinho. Se ali ela não tivesse vencido a si próprio, não teria acontecido isso. Então é isso que o Sérgio quer dizer, ó, ela buscou o autoconhecimento, foi uma coisa mínima, mas ela fez da transformação. Ela fez a atitude, entendeu? Ela mudou. Ela saiu do ego dela Certo. e ela foi para a essência, entendeu? Dando o primeiro passinho de essência. Não que ela se transformou totalmente, mas fazendo. Em João, capítulo 8, versículo 44, encontramos uma excelente referência ao assunto. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Então, eles trazem nesse versículo que o diabo sempre fala É o as pai da mentiras, mentira. É o pai da mentira. Isso aí. entendeu? Quando tratamos o assunto de mistificação, à luz do espiritismo, é comum conectá-lo ao tema mediunidade. No entanto, um pouco mais de pesquisa e reflexão nos levará a perceber que se trata de um tema das relações humanas e da saúde mental. E quem foi que disseminou o embuste no grupo X? As falanges organizadas para o mal já utilizam a estratégia dos sistemas há um bom tempo. Perceberam que existe excessiva credulidade na mente de muitos operários da mediunidade. Outras vezes, como é o caso em questão, exploram as imperfeições morais
dos dirigentes e médios que se julgam proprietários incontestáveis da realidade. Alguma pergunta? Está desligado Tá o microfone. Solange. Solange. Desculpa. Tá Desligar de desligado novo. o microfone. Agora foi. Desculpa, eu vou querer perguntar na minha ignorância. Por exemplo, eu estou, independente de ser aqui, eu estou num lugar e eu estou recebendo uma mensagem de um médium, né? Ele, se eu estou vendo, ouvindo, que o que ele está me passando vem de encontro às boas palavras, os bons conselhos, as boas atitudes que eu teria que ter, eu vou crer, não vou crer no que ele está me falando? Seria uma credulidade da minha parte naquilo que ele está me passando. Mas, deixa eu tentar colocar meu raciocínio. Mas, porque aqui está falando que as pessoas, como se eles tivessem um excesso de credulidade. E aí, como fica nessa situação? Posso responder? Pode, depois eu completo. Você falou uma coisa bem interessante, que é o cuidado que a gente precisa ter. Você falou que ele está falando as coisas que você julga que é importante para você, não é verdade? Se isso Como fosse, sendo, se isso fosse um como ponto, sendo, pode falar. como sendo de acordo com os princípios morais, o que é certo. Eu estou levando em consideração que isso é uma mensagem positiva da espiritualidade para minha pessoa. Agora, Então. como eu estou lendo aqui, que aqui está falando aqui o excesso de credulidade, aí eu fiquei agora pensando em relação a isso. Então, a diferença toda é, se você compara o que o espírito está dizendo com seus anseios, você corre um risco muito grande de ser um mistificador ou um pseudo-sábio e você ser enganada por ele. O que a gente precisa fazer é comparar o que o espírito está dizendo com os ensinamentos de Jesus. Aí a gente não vai ter erro. Sabe? Ver se tem amor, se tem verdade, se aquilo é necessário ser dito. Aí você começa a compreender se aquele espírito está falando da verdade ou está buscando te encontrar. É por Me isso que enganar. dentro Entendi. daquilo que a gente precisa fazer, a gente sempre fala autoconhecimento e conhecimento. Porque você conhecendo os ensinamentos de Jesus, você vai poder fazer essa comparação. E aí, o Espírito está falando para você o seguinte: olha, de todos os ensinamentos de Jesus, esse daqui é o que se adequa a você nesse momento, porque você está passando por uma dificuldade. É basicamente isso, entendeu? Ah, entendi. Se você fosse pensar bem, não precisaria de mais nada, é só você seguir o Evangelho, não precisa de comunicação dos Espíritos. A gente não compreende. Então, eles vêm baseado naquilo, se é uma mensagem pessoal, baseado naquilo que a gente precisa saber, ou precisa compreender naquele momento, ele vai falar alguma coisa. Então, não compara com aquilo que você quer. Compare sempre com aquilo que Jesus diz. Jesus, tá. E outra É que coisa. Perdão, desculpa. É que também no grupo X, quando eles receberam aquela mensagem ultra importante, nem Eles não- todos eles não acreditaram, né? E era uma mensagem importante. Mas aí onde que está? Os espíritos, eles não vêm para dizer aquilo que a gente quer ouvir. Os espíritos vêm para pontuarem aquilo que o grupo necessita. Quando Eurípides veio e falou sobre amor, sobre a união, sobre a transformação do grupo, eles não gostaram, porque ninguém queria transformar. Todo mundo queria se manter na sua zona de conforto. Aí veio o doutor Inácio e aí trouxe as pontuações falando, ó, é assim, assim, assim e assim. A credulidade traz aí.
Aquele irmão que não quer mudar, que não quer sair, não quer se transformar, ele começa a colocar em dúvida o médium. Ele vem com a proteção dele, falando que o médium é que está fazendo a mistificação. E ali começa a divisão Entendi. daquilo que eles a espiritualidade maior para a espiritualidade que quer trazer toda essa dúvida. Aí você fala como? Insuflando aquele que está se sentindo ofendido pelaquela mensagem. Mas baseado em tudo aquilo que a gente já estudou agora, por que que a mensagem não foi aceita? Porque a mensagem estava ferindo os interesses pessoais de cada uma das pessoas que estavam lá. Por isso que a gente fala que o trabalho espiritual, vamos falar espírita, mas o trabalho em nome de Jesus, o bom trabalho em nome de Jesus, ele é isento de interesses pessoais. Se eles comparassem o que o Espírito estava dizendo, né, que estivesse falando com os ensinamentos de Jesus, o direcionamento da caridade, do crescimento espiritual, eles iam conseguir chegar numa conclusão. Mas não, o que que eles fizeram? Eles compararam aquilo que o Espírito estava dizendo com os interesses pessoais deles. De cada E um. aí, então, esse é um exemplo muito bom daquilo que eu falei, né? Não compara com o que você acha, compara com o que Jesus falou. E comparar um espírito é sempre assim, como que eu sei que a mensagem é do espírito e não do médium? É aquilo que o espírito está falando. Se ele te dá, olha, vai, faz isso, vira para a esquerda, vira para a direita, nenhum espírito fala isso. Ele sempre vai fazer você pensar, porque é livre-arbítrio. Então, quando a gente vai analisar a mensagem em relação a isso. Quando o Ruiz veio falar com a gente, ele falou que o próximo passo era o nosso. Mas ele não falou qual é o passo que a gente tem que dar. E quando ele veio naquele dia que ele ficou bastante tempo, ele veio pedir a união do grupo. A união do grupo. É isso que ele veio pedir. Veio pedir a união do grupo, o trabalho e o fortalecimento do grupo de vibrações. Essa foi aquilo que ele veio fazer. A proposta do Espiritismo inclui a fé alicerçada no raciocínio lúcido. O conhecimento por si só não é suficiente para desenvolver tal qualidade. A eles temos que conciliar a experiência prática, a relação amorosa da equipe, que constrói um clima de confiança edificante e muito bom senso, para que a fé não despenque nos pátios da ingenuidade e da fantasia, que são os alicerces da credulidade. Ninguém desenvolve fé raciocinada somente por um meio de leitura e cultura doutrinária. A fé é desenvolvida por valores nobres. Credulidade é um impulso emocional que catalisa nossas crenças no rumo do interesse pessoal. A gente sempre volta para o interesse pessoal. A gente sempre volta para o interesse pessoal. E a gente não imaginava quanto existe ainda dentro de nós de interesse pessoal nos trabalhos que a gente realiza em favor do próximo. É. Este gênero de mistificação ganha força e amplitude com as interpretações dos médiuns e dirigentes que atribuem a algumas comunicações mediúnicas. A imaginação humana acerca dos assuntos do mundo espiritual, mesmo acrescida pelo conhecimento espírita, ainda está muito distante dos verdadeiros panoramas vigentes em nosso plano, de posse que informes nem sempre filtrados com fidelidade. Nossos irmãos constroem histórias e desenvolvem um conjunto de ideias entrelaçadas no intuito de formarem um retrato de acontecimentos e explicações vinculadas pelo contato com o nosso plano. Eu só vou explicar isso aqui. E aí?
conseguem compreender, no meu ponto de vista, em tudo que eu estava estudando, que quando a gente tem um grupo unido, quando todos buscam o mesmo objetivo, a gente já vai fechando algumas portas. E essas mistificações vão ficando mais difíceis, tá? E aí, quando vem mensagens, é tudo mais acolhedor, é tudo mais fácil, porque todos nós estamos andando no mesmo caminho. Mesmo assim. Mas, na minha interpretação, quando há divisão, é aonde se começa. Porque se surgir alguma coisa, se algum mentor, se algum espírito, vou fazer que nem fez lá com o grupo X, ó, vocês vão ruir, então vamos prestar atenção, vamos, né? Já vai achar que é o quê? É uma mistificação. Tá mandando recado para mim. E aquilo vira uma loucura. Como é que é, Valéria? Como é que é? Vai achar que está mandando. Como é que é? Mandado, Tá assim, mandando para se eu passo uma mensagem, individual, né? Tá mandando. É, eu falei assim, a mensagem do Ruiz, vamos lá. A mensagem Tá. do Ruiz foi para alguém? não, foi geral. Foi pro grupo. O Foi pro grupo. grupo. Foi pro grupo. Mas alguém podia levar para Ah, tá. Entendi. Mas aí é uma insuflação? Pode ser uma insuflação ou pode ser um médium, a pessoa que escutou e levou para ela como, você entendeu? Um recado, e ali, ao invés de unir, o que vai acontecer? Vai Você sente rachar. Para. É, A partir do momento que rachou, pronto. pronto. A mistificação está ali. Ah, tá. Entendi. Ah, sim, tá certo. É, isso mesmo. Entendeu? A gente para aqui, tá? Paramos então em verdade, o grupo X tem recebido peças avulsas de largo e valoroso quebra-cabeça.